Bom dia, amados irmãos. É uma alegria podermos estar estudando a palavra santa do nosso Deus, pedindo a Deus que continue sendo o provedor de todas as coisas e dá liberdade para estarmos pregando a sua palavra aqui em nosso país. Lamentavelmente, no estado vizinho de Pernambuco, os serviços, como decretado, os serviços religiosos não podem mais ser transmitidos dos templos, achando pouco a privação das pessoas irem até os templos. Agora o governo pernambucano, ele priva de que os ministros estejam transmitindo dos templos, e nós devemos orar para que essa moda não chegue aqui na Paraíba. Vamos orar nesse sentido. Mas, de certa forma, isso é um alerta importante para alguns chamados crentes, alguns batistas e alguns chamados cristãos da cristandade geral, que tem uma certa admiração pelo sistema socialista, pelo sistema progressista, pelo sistema globalista, né? Isso que está acontecendo em Pernambuco é uma pequena amostra do amor que essas pessoas têm para com aqueles que se chamam de seguidores de Cristo. Eu não quero nem dizer daqueles que são, mas daqueles que apenas se dizem, e também os que são, certo? Mas a cristandade, de modo geral, está sendo sufocada, perseguida e esmagada. Mas não faltam líderes, mesmo do meio chamado de cristãos e do meio chamado de batista, que têm uma certa admiração por isso. E alguns crentes que têm alguma admiração por esse sistema, né? Aqui um do Ceará recomendou que pastores e padres deveriam ser presos. Então, assim, esse ódio todo é manifestado por estas pessoas, mas ainda tem crentes que dizem: poxa, o bom é isso, o ideal é isso, né? Mas aí tem os isentos. Não, eu não digo isso. Bom, você não dizendo, você não tem a coragem de dizer o contrário. Você não tem a coragem de dizer: está errado, né? Então eu peço aos irmãos que estejam orando pela liberdade individual, estejam orando pelo direito da propriedade privada. Para mim está alguma coisa na Câmara e no Senado extremamente perigosa, certo? Ore para que Deus preserve o direito da propriedade privada. E ainda, orem para que o protocolo do SUS seja mudado esta semana. Nós vemos atitudes corajosas aqui na Paraíba esta semana, na cidade de Campina Grande, cidade de Cabedelo, cidade de Santa Rita, onde mudaram o protocolo para salvar vidas, Então, quem está procurando tratamento via hospitais particulares está gastando em média R$1.000 com o tratamento inteiro. O protocolo que tem sido usado é extremamente caro, entre 30 a 60 mil reais, e o resultado é que o paciente tem saído, na maioria das vezes, morto. Aí eu quero que o crente, quem é crente mesmo, eu quero que, se você não é crente mesmo, se você não é um batista mesmo, um batista real, você não ora não precisa orar não, certo? Não é necessário que você ore por isso, mas aqueles que são verdadeiramente batistas, que amam Cristo, que amam o Evangelho e por consequente ama as pessoas e a vida das pessoas, ore a Deus para que esse protocolo seja mudado esta semana e vidas possam estar sendo salvas, pessoas possam estar sendo salvas de serem assassinadas. A questão é essa. Então, peço aos irmãos que orem por isso,
Pessoas, cientistas na Itália já têm feito denúncia, na França já têm feito denúncia, que as pessoas estão morrendo por um protocolo errado, certo? Morrendo por um protocolo errado. Não é possível que alguém que tenha a Caninha 51 como seu grande ídolo, que essa mente que gosta tanto de cachaça, possa dominar a mente dos brasileiros para que todos possam ficarem cegos e não exigirem o tratamento correto que salva vidas, Nós temos casos de pessoas próximos, conhecidos, certo? Pessoas aqui mesmo que trabalham em soldado foram tratadas com esse protocolo que nós sabemos que salva vidas. O irmão Sérgio, filho do irmão Ailio, foi tratado e está curado. Conversei ontem com o irmão médico, doutor Adécio, mais de 50 minutos. São vários os casos, os médicos querem usar, os médicos querem salvar vidas, porque é mais seguro até para o médico fazer a recomendação do protocolo que está sendo feito nos hospitais particulares. É mais fácil para eles fazer, é menos perigoso, porque ele faz o receituário e indica o remédio, pronto, não precisa ter um contato maior com o paciente. Muitos médicos têm perdido a vida porque estão trabalhando sem EPIs, não é? As pessoas não conversam com os profissionais, não pesquisam, ficam em frente a uma televisão, batendo palmas para Galvão Bueno, feminino, narrar mortes, e não estudam, não conhecem, não procura saber o que está acontecendo no mundo científico, não é no mundo acadêmico da formação da esquerdopatia, não procuram conversar com médicos, não procuram ver o que dizem os melhores do mundo no assunto, e ficam aí vibrando com a morte e pedindo que o império da morte continue reinando em nosso país. E não venha me dizer que eu estou usando o espaço da igreja para falar de um assunto que não seja a vida. Estou preocupado com a vida das pessoas, porque existem pessoas que estão sendo ceifadas, que nós não estamos podendo pregar o evangelho para elas, que não ouviram o evangelho, porque um protocolo irresponsável, incoerente está sendo aplicado. Então, eu vou estar sempre falando aqui em casa, na rua, contra tais desmandos, certo? Contra tais desmandos. E se me prender, deve ter algum preso lá. Eu vou ficar falando com os presos a respeito disso, certo? Eu vou ficar mandando carta e alguém vai estar publicando, entendeu? É preciso que as pessoas inteligentes, as pessoas de bem, as pessoas honestas, as pessoas falem, porque é necessário. O Brasil tem a obrigação, o brasileiro tem a obrigação de salvar os seus irmãos. Nós estamos em uma guerra, isso é uma guerra contra uma doença. E você conhece a arma que faz com que o doente fique curado? Diga, fale, certo? Diga, fale, promova. Hoje nós temos meio, hoje nós não estamos mais presos ao sistema midiático oficial. Nós temos aí as mídias sociais, as quais querem censurar, não é? Querem tirar esse poder da mão do povo. Está aí para você divulgar, para você falar, para você mostrar que existe algo positivo, que existe algo bom acontecendo, que pessoas podem serem salvas de forma rápida e inclusive barata, certo? Vida não tem preço, certo? Vida não tem preço. Agora, equipamentos sem licitação são caros e saem do teu bolso. Feito essa consideração, eu quero pedir aos irmãos que orem pelo nosso querido irmão Maciel, que construiu aqui nosso templo. Ele está isolado, ele teve contato com um amigo que foi diagnosticado com Covid, ele está isolado, vai fazer o teste rápido amanhã, né? E conversamos com ele ontem à noite, ele está muito bem, graças a Deus, não está sentindo nada.
mas vai fazer o teste rápido. O irmão Adécio disse que esse teste rápido ele só tem 30% de certeza. Então digamos assim, é uma certeza sem ter certeza, certo? Mas eu disse a ele, se por acaso desse alguma coisa, ele me procurasse para a gente encaminhá-lo a um local onde possa ser feito o diagnóstico correto. E o irmão doutor Adécio já se prontificou até em ajudá-lo no tratamento, certo? Então estejamos orando nesse sentido, mas não está bem, está só em casa, a família está no sítio, não está sentindo nada, não está tossindo, não está... O medo foi só porque teve um contato com esse amigo dele que foi diagnosticado, mas vamos orar por ele, ok? Que Deus esteja abençoando a vida dele e da família dele. Bom, feitas essas considerações, vamos estudar o nosso assunto, né? Nós estamos estudando sobre como educar filhos no lar e hoje nós vamos reforçar ainda mais a importância da autoridade. A importância da autoridade. A autoridade não é só uma verdade, ela é ótima para ser aplicada no lar. Ela também influencia em todos os aspectos da vida e da sociedade quando exercitada dentro do equilíbrio que a palavra de Deus nos diz. Então, quando nós olhamos para essa questão da autoridade, nós queremos mais uma vez repetir que ela é um direito. A autoridade ela é algo de direito. Não é algo imposto, é algo de direito, certo? Devemos lembrar que Deus tem dado a autoridade aos pais. Nós temos várias vezes repetido isso. Deus tem dado a autoridade aos pais. A autoridade que o pai tem sobre o filho, ela emana de Deus. Esse poder que o pai tem sobre o filho, ele emana de Deus, ou seja, ele vem de Deus. A autoridade é algo divina, a autoridade é algo que veio de Deus. É uma posição que o pai tem junto com responsabilidade. A autoridade ela anda de braços dados com responsabilidade. E tanto a autoridade como a responsabilidade são dadas, são imputadas aos pais por Deus, e por isso os pais são agentes de Deus, são ministros de Deus para com os filhos, certo? São agentes de Deus para com os filhos no lar. O lar é administrado pelos pais e deve influenciar os filhos. Agora deve influenciar em tudo. O pai e a mãe ele tem o poder, o direito, a autoridade seguida da responsabilidade de influenciar o filho na música que vê, que escuta, no filme que vê, quem são os amigos, quais os tipos de atividade de lazer. O pai tem autoridade e tem responsabilidade. Agora, o que nós temos? Às vezes a pessoa tem a autoridade, mas não usa. Ou seja, ele é prevaricador, para não dizer irresponsável, porque nós estamos falando de responsabilidade. Quando falta responsabilidade é porque teve irresponsabilidade. Então, o pai, Deus dá a ele, Deus o imputa o poder da autoridade. Se ele não o utiliza com responsabilidade, ele está sendo irresponsável, ele está prevaricando, certo? Então, nós sabemos que existe aquela hierarquia que nós já citamos aqui, que nós já lemos, já comentamos, já estudamos, que Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo é o cabeça do homem, que o homem é o cabeça da mulher, não é? Nós temos um texto para isso. Então veja bem, há um ensino da Bíblia
ao ensino da Bíblia, mostrando-nos tal autoridade, ao ensino da Bíblia, mostrando como devem ser as coisas, certo? Como devemos fazer as coisas que Deus aprova, certo? Nós devemos tomar o cuidado sempre de fazermos o que a Bíblia determina, aquilo que a Bíblia diz, para a honra e glória de Deus, certo? Eu me repito ao texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo, certo? Então, esse aqui é o sistema hierárquico do céu, é o sistema de hierarquia de Deus, e nós não podemos negligenciar isso, nós não podemos negligenciar essa verdade das Escrituras e não podemos deixar de exercê-la no lar, certo? Então, quem manda no lar não são os filhos, quem manda no lar são os pais, certo? O cabeça do lar não é o filho, é o pai. E a ajudadora idônea do pai é a mãe, certo? Então é necessário que haja esse entendimento. Então, o seu filho, o meu filho, ele precisa ter essa supervisão da autoridade paterna. Qual o filme que ele vê, qual é a música que escuta, quem são os amigos, que tipo de educação escolar está tendo, certo? Tudo isso é algo onde os pais têm a responsabilidade de atuarem, certo? É um direito divino. Eu quero repetir isso porque isso é válido em qualquer sistema, certo? Se for um sistema de monarquia, o pai ele tem direito sobre o filho. Se for num sistema republicano, o pai tem direito sobre o filho, porque esse direito não é dado pelo Estado. Esse direito ele é dado por Deus, ele é um direito divino. Agora, quando os pais não exercitam tal direito, aí nós vamos ter tragédia, certo? Os pais, quando não exercitam corretamente a sua posição de responsabilidade como agente de Deus no lar, presta atenção, o pai é o ministro de Deus no lar, ele é a autoridade de Deus no lar, certo? Então, quando os pais negligenciam isso, certo? A coisa complica. Deus deu os direitos, ou Deus deu o direito, Deus deu a autoridade, mas eles precisam exercê-lo. Se não exercê-lo, não deve colocar a culpa em ninguém, deve colocar a culpa em si mesmo. Vamos olhar esse texto de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Eu acho que esse texto vai ficar na mente de muita gente, né? Vai ficar na nossa mente esse texto. Nós temos citado ele algumas vezes aqui, e é um texto de juízo, certo? É um texto de juízo aplicado a um pai negligente. Olha o que a Bíblia diz: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então, amados irmãos, vamos dar um stop aqui nesse texto. Se meus filhos são execráveis, eu preciso repreendê-los. Se eu não os repreendo, eles vão continuar execráveis. E isso vai trazer duras consequências para os mesmos. O que nós temos feito aqui nessa série de estudos é mostrar ao pai que ele tem uma responsabilidade muito grande sobre o futuro do seu filho. Nós que somos pais temos responsabilidades para com o futuro do nosso filho. O futuro do nosso filho não é algo casual, não é algo por acaso. Primeiro, quando casamos, aí nós pensamos em ter filhos, é que é um planejamento.
Nasce o filho, requer um planejamento prévio de como educá-lo. Se você é crente, salvo por Jesus Cristo, você sabe que tem que instruí-lo no caminho do Senhor, para que ele vá crescendo no caminho do Senhor, para que ele tome uma decisão ao lado de Cristo, recebendo assim a salvação, para que ele tenha uma decisão de obedecer a Cristo, tornando-se membro da igreja de Cristo, e para que ele tenha uma conduta influenciada pela sua, de casar com a moça crente, se uma menina casar com um rapaz crente, e estabelecerem lá conforme os padrões de Deus, e que possa perseverar na doutrina dos pais. Bom, isso é muito importante, isso não é uma coisa pequena. Eu não estou aqui falando se seu filho vai ser apenas um médico, se ele vai ser um engenheiro, se ele vai ser um advogado, se ele vai ser um profissional liberal, se ele vai ser um empreendedor, se ele vai ser um pastor, ou se ele vai comprar uma pequena propriedade e vai trabalhar na zona rural, produzindo. Bom, nós não estamos falando de status, nem posição social, nem da conta bancária, nem na cabeça do contra-cheque. Nós estamos falando de uma coisa maior, nós estamos falando de que um filho, quando se torna execrável, é porque ele não foi uma pessoa salva. E ele, não sendo uma pessoa salva, ele está absolutamente condenado ao inferno. É disso que nós estamos falando, é uma coisa muito, muito maior, que o pai e a mãe não podem deixar passar. A educar o filho conforme o padrão de Deus não é meramente estar na igreja no domingo de manhã ou no domingo à noite. Isso é maravilhoso, isso é o mínimo que você pode fazer. Entenda, esse é o mínimo dos mínimos que você pode fazer, e ser fiel a Deus e a sua família, e a sua liderança e a sua autoridade está no domingo de manhã na escola dominical, à noite no serviço de adoração, na quarta-feira e nas demais atividades da igreja. Isso é o mínimo dos mínimos que um crente pode fazer. Entenda isso. Quando você já deixou de fazer isso, você já está negligenciando o mínimo dos mínimos. Mas é necessário que você em casa esteja instruindo, ensinando e principalmente sendo um exemplo. Agora, vamos só pensar da seguinte maneira: se eu não dou a educação aos meus filhos de estarem comigo na igreja, na assembleia, na reunião dos salvos, se eu não dou esse mínimo exemplo, como é que fica? O que é que eu vou exigir deles? Certo? Nós vemos uma geração muito fragilizada os pensamentos Foucaultianos, pelos pensamentos freiristas, pelos pensamentos progressistas e globalistas, onde as pessoas não têm mais noção do que essa é a autoridade. Pai e mãe, entenda uma coisa: você é autoridade divina. Então você determina, você é um agente que determina. Você determina como seu filho vai se vestir, você determina como a sua filha vai se vestir, você determina com quem seu filho vai andar, você determina Bom, mas está faltando autoridade. Quando nós falamos faltando a autoridade, está faltando liderança. Liderança é algo necessário em todas as instâncias. Quando você tem um bom líder, as coisas ficam mais fáceis. Agora, cabe aos pais instruírem os filhos a obedecerem à liderança. Então, o nosso ponto 2, depois de autoridade, é a liderança. É a maneira que os pais cuidam da autoridade no lar, ou seja, a liderança, ela está envolvida com os pais estão se relacionando com a autoridade. Como é que o pai trata
a prerrogativa da autoridade. Como é que ele se apresenta como autoridade? Quais são os nortes que ele usa para usar da sua autoridade? Ele é um negligente? Ele não está nem aí? Ou ele exige o respeito? Ele exige a autoridade? Se não for achado no lar, se a liderança não é encontrada no lar, se a relação da liderança com a autoridade ela não existe no lar, preste atenção, o pai, ele é autoridade divina no lar, ele querendo ou não, sempre eu quando falo para os jovens, eu sempre digo às meninas que nunca case com um homem banana, porque um banana não tem capacidade de liderar, um banana não tem a capacidade de exercer autoridade. E sempre lido e falo aos rapazes que não sejam bananas, certo? Porque banana é muito bom para você fazer um doce, para você comer, fazer uma vitamina, passar na manteiga com canela, fica um pouco de açúcar, fica bom, certo? Agora, imagina lá perante um juiz, a moça toda bonita, toda elegante, querendo casar e uma banana desse tamanho assim. Não acontece. Então, os caras não sejam bananas, sejam homens. Aquilo que Davi disse a Salomão, seja homem. É algo que nós, pais, temos de dizer sempre aos nossos filhos. Meu pai sempre me dizia isso: seja homem, seja homem, seja homem. Então, faltando homem, falta liderança. E faltando liderança, a autoridade não é exercida. A autoridade firme no lar, exercida pelos pais em amor, supre as necessidades. Supre a necessidade dos filhos terem exemplos, padrão para suas vidas. Ai dos pais que não dão bons exemplos aos filhos. Ai dos pais que não são exemplo bíblico para seus filhos. Vamos ver Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. A palavra de Deus diz: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um nó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então veja bem, escândalos, eles vão vir. Agora, você não pode ser o responsável para que escândalos ocorram na sua família, no seu lar, por falta de liderança. Você sabe muito bem que quando acontecem escândalos, e esses escândalos envolvem os filhos de um lar membrado a uma igreja batista, de pais, membros de uma igreja batista, as pessoas sempre dizem que é crente, certo? Agora veja bem, quando nós, os pais, não cuidamos dos nossos filhos, nós estamos fazendo o quê? Fazendo tropeçar um pequenino. Lembre-se o tratamento que Deus deu a Eli. Julgamento sobre a sua casa, por quê? Seus filhos foram execráveis. E o que ele fez? Nada. Ele podia ter tomado as providências, rapaz. Ele podia ter dado
uma camada de pau naqueles camaradas e jogado eles fora do serviço sacerdotal. Mas meus filhos. E os camaradas brincando de servir a Deus. Brincando de servir a Deus. Os filhos execráveis. E o pai, nada. E acabou, foi a glória de Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que é que você quer para seu filho? Quer que ele despreze a palavra de Deus ou quer que ele seja temente à palavra de Deus? O que é que você quer para a sua vida? Você quer ser uma pessoa que despreza a palavra de Deus ou você quer ser uma pessoa que teme a palavra de Deus? O que é que você quer para a sua vida? Morte? Ou você quer ser galardoado? A coisa é simples. A história toda tem só dois lados. E eu volto a falar aqui daquela importância de encararmos o mundo, de olharmos para o mundo e vermos criação, queda, redenção e glorificação. O que é que você quer da sua vida? Você quer desprezar a palavra de Deus? Aí você vai crer que o homem veio do macaco, você vai crer que o feijão foi domesticado, você vai crer que a terra tem milhões e bilhões de anos, você vai crer qualquer idiotice. E você vai crer também que no final da vida, a vida acaba. Meu amigo, minha amiga, no final da vida é apenas o começo do sofrimento eterno no inferno ou do prazer eterno no céu. Isso é simples. Isso é simples, isso é a pura verdade. É a verdade que está escondida. É a verdade que querem abafar. Mas eu digo uma coisa a você: se você não falar, as pedras clamam. As pedras clamam. As coisas criadas falam. Então vamos em frente e vamos amar a palavra de Deus. Vamos amar a palavra de Deus e vamos buscar aquilo que Deus nos quer dar. Deus quer nos galardoar. E isso, eu estou falando de liderança. Líder, não despreza a palavra de Deus. Cria teu filho, como a Bíblia diz. Filhos, aprenda com seu pai, com sua mãe. Não despreze o que a palavra de Deus diz. Não despreze o que a palavra de Deus diz. Não despreze o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a verdade. Não tem outra. A palavra de Deus é a verdade. Nós vamos ver agora liderança. Vimos a autoridade, liderança. E vamos agora ver a questão da influência. A influência que você tem em relação ao seu filho. Qual é a influência que você tem na vida do seu filho? Seu filho, os filhos muito pequenos gostam de vestir a camisa do pai, não é? Quando é homem, as meninas gostam de vestir a roupa da mãe, a sandália principalmente. Isso é uma influência que a criança exige. A criança exige que o pai seja influente na sua vida. A natureza, mesmo pecaminosa, mesmo ruim, mesmo a natureza da queda, quer seguir o líder. Certo? Quer seguir o líder. E vai seguir. E vai seguir. Por isso a importância da influência da liderança na vida dos filhos. Qual a influência? Qual a influência? Essa semana eu conversava com o meu irmão Walter e dávamos graças a Deus pelo pai que Deus nos deu. Eu sei que muitos têm bons pais, mas eu tive um especialíssimo. Um homem na acepção da palavra.
E meu pai deixou marcos na minha vida, ou marcos de divisa e marcas emotivas profundas, por exercer autoridade e por ser uma influência positiva na minha vida. Por ser uma influência positiva na minha vida. Certo? Então a autoridade deve gerar essa influência. A autoridade no lar refletirá nas atitudes dos filhos. Preste atenção. A autoridade no lar, ela vai refletir. Ela reflete nos filhos, certo? E vai refletir em qualquer lugar. Na hora em que o pai tem autoridade sobre o filho vai respeitar a autoridade do governo, da mãe, do lar, né? Autoridade do lar, depois a autoridade do governo. Veja Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 fala-nos da autoridade do governo. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Bom, veja bem, resistir à autoridade. Na hora que o filho está resistindo à autoridade em casa, ele vai resistir à autoridade secular. Então, o bom exemplo de casa evita problemas com o Estado. E quando eu digo problemas com o Estado, problema de xilindró, né, de ver o sol nascer quadrado, problema de bala, certo? Vários problemas, certo? Então, é importante que a influência, a autoridade do pai, cara, isso não é o caminho, é aqui, ó. E o filho baixa a cabeça e siga os passos do pai. No trabalho, Efésios capítulo 6, versículo 9, versículo 5 a 9, Efésios 6, 5 a 9. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Bom, no trabalho, e os senhores, se um dos nossos filhos se torna chefe, e vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. No trabalho, quem sabe, quem é bem influenciado no lar vai ser um líder. E para ser líder, ele precisa saber ser liderado. Então ele está lá no trabalho, ele tem uma liderança, ele obedece. Poxa vida, isso é um cara chato. Isso é um ceboso. Não, ele obedece. Poxa vida, eu estou servindo como se eu estivesse servindo ao meu Senhor Jesus Cristo. Bom, mas aí ele foi promovido, ele se torna o chato da história. Como é que ele vai servir? Como é que ele vai trabalhar? Pisando? Não. Deus é galardoador, irmãos. Deus vai atender, entenda isso. No lar, Efésios capítulo 5, versículo 22, 24 diz: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, quando a criança recebe uma boa formação no lar, quando ele vê um pai obediente a Cristo, uma mãe obediente ao pai, aí ela vai ser
obediente a um esposo que seja obediente a Cristo. Porque ela, primeiramente, poxa vida, eu não vou querer um sem vergonha. Eu vou querer um camarada que seja pelo menos melhor do que meu pai. Certo? Então veja bem, irmãos, como é importante, como tudo que nós estamos ensinando aqui é para a vida toda do seu filho. É para a vida toda dos nossos filhos. Eu não sei como está sendo, a gente não está tendo aquele contato físico, a recepção, se as pessoas estão realmente acordadas perante os receptores para receber essa mensagem que é tão boa. Para mim tem sido maravilhosa estudar esse tema, remexer nesses versos, organizar a coisa, tem sido muito bom. E o pai que está perdendo tal coisa, está perdendo muito. Não é porque eu estou ensinando aqui, nem é porque eu estou preocupado com os números que possam ter aqui assistindo, não. É porque isso aqui é precioso para a vida do seu filho, para a vida do seu filho. Então, no governo, no trabalho, no lar, na escola e na igreja, não é? Efésios capítulo 1, versículo 21 e 22. Quando a autoridade é bem exercida em casa, o filho vai ser obediente também na igreja. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Versículo 21, que eu deveria ter lido primeiro. E acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Cristo é essa autoridade, e nós devemos estar submissos a essa autoridade, seja em que pré-requisito for, em casa, no trabalho, na família, na escola, na igreja, seja onde for, certo? Os pais têm de exercer essa justa autoridade para que assim os filhos tenham confiança em outras autoridades para a honra e glória de Deus. Se os filhos não recebem tal autoridade com confiança dos pais, os mesmos não irão confiar em outras autoridades, irão negligenciar aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e serão filhos rebeldes, não estarão servindo, não estarão glorificando o nome do Senhor. Então os pais devem ver a sua posição como uma posição dada por Deus e entender que a sua autoridade emana de Deus e ela é para ser usada. Ela é para ser usada para a glória de Deus. Ela é para ser usada, irmãos, para a glória de Deus. E como nós vamos usar essa autoridade para a glória de Deus? Garantindo a geração seguinte. Como é que nós vamos garantir a geração seguinte? A palavra de Deus diz, Efésios capítulo 22, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Presta atenção, sua autoridade foi dada para ser exercida. Sua autoridade foi dada para ser exercida e ela é para glorificar a Deus. E a palavra de Deus diz, educa a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dela. Educa a criança no caminho que deve andar. Quem deve educar? O pai. Quem deve educar? A mãe. Educa a criança no caminho em que deve andar. Meus amados irmãos, vamos olhar alguns poucos exemplos de pais que foram influentes na vida dos seus filhos e as consequências. Eu recomendaria a leitura de 1ª e 2ª Reis, certo? Aos irmãos, certo? Leia com essa pergunta. Eu vou procurar aqui
em 1ª e 2ª Reis, um tipo de causa e consequência. Influência positiva, causa tal. Influência negativa, causa tal. Dá uma observada. Nós vamos olhar em 1ª Reis, capítulo 15. 1ª Reis, capítulo 15, versículo 3. Diz o seguinte: e andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Presta atenção. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido. Nós estamos falando de quem? No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nadab, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Certo? E andou em todos os pecados do seu pai. Todos os pecados. Certo? Todos os pecados. A influência negativa do pai fez com que o filho andasse em todos os pecados. No mesmo capítulo, versículo 11, veja só. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. E no versículo 9, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Preste atenção. Preste atenção. Versículo 26. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que seu pai fizera pecar Israel. Nadab, filho de Jeroboão. Então veja só, amados irmãos e amigos, a importância de andar reto e a importância de influenciar seus filhos naquilo que é reto. Não vamos brincar com isso, isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Nós estamos falando da próxima geração. Essa igreja aqui, esse templo aqui construído, eu não quero falar do templo, eu quero falar da igreja, que são as vidas salvas, biblicamente batizadas e reunidas aqui, representa anos e anos de trabalho de várias pessoas. E quando nós partimos daqui, nós queremos que ela continue aqui como é agora. Obviamente que nós sonhamos e esperamos o arrebatamento dos salvos, mas se ele não vir na próxima geração, nessa geração ou na próxima, nós pensamos em ver os nossos netos e bisnetos aqui, ou se não estiverem em solidariedade, estarem representando o que esta igreja representa doutrinariamente, ou não? Ou nós queremos, poxa vida, a igreja afundou, os filhos afundaram a igreja porque andaram no pecado dos pais? Então vamos atentar para o que diz a palavra de Deus e vamos ser bons exemplos. Bom, a palavra de Deus fala também que essa autoridade ela é simbólica, ela tem um simbolismo importante em relação a Deus, em relação à palavra de Deus. A autoridade sendo designada por Deus, como todas as obras de Deus, também mostra o quê? A autoridade, a proteção, o amor, a sabedoria, a justiça e a firmeza de Deus. Romanos capítulo 11, versículo
11, 33 e 36. Romanos 11, 33 a 36. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, quando nós ensinamos a autoridade, nós estamos ensinando esse princípio que todas as coisas são de Deus, todas as coisas pertencem a Deus e todas as coisas giram em torno da glória de Deus. Então ensina corretamente a seu filho, você vai ver isso na vida do seu filho para a honra e glória de Deus. Vamos ver Apocalipse capítulo 4, versículo 11, falando dessa magnitude, dessa magnífica glória de Deus, a ser demonstrada lá no futuro, já na eternidade. Aqui é retirado dos salvos, e a palavra de Deus diz: digno és, Senhor, de receber toda glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Essa é a regra básica. Ensina teu filho nesse princípio. Digno é. Quem é digno de receber toda a honra, toda a glória? O Senhor. Por quê? Porque foi Ele quem te criou, rapaz. Foi Ele quem te criou. Isso ajuda demais. Isso vai levar seu filho a ter uma estima correta das coisas, uma certeza correta das coisas. Eu sou assim porque Deus me fez assim, ponto. E eu estou aqui do jeito que eu sou para glorificar a Deus. Eu quero glorificá-lo, eu quero glorificar a Deus. Eu quero tratar meu Deus como Deus. Eu quero tratar o Criador da minha vida, o Criador da minha alma como o meu Deus, o Salvador de todas as coisas. Eu não posso negligenciar isso. Eu não posso parar perante os freios que o mundo impõe para negligenciar essa verdade. Eu tenho de estar firme, constante, abundante nessa verdade para a honra e glória de Deus. Não negligencie seu filho, não negligencie a sua filha, não negligencie a sua família, não deixe para depois, não deixe para depois. Haja rápido, faça o que tem que ser feito, cuide, ame, ensine justiça, ensine lealdade, ensine a amar a Deus, crie debaixo da verdade de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Em Salmos capítulo 19, versículos 1 a 3 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vou repetir: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Meus amados irmãos, todas as coisas para a glória de Deus, todas as coisas para a honra e glória de Deus, todas as coisas para o louvor da glória desse nosso grande Deus. E nós precisamos rapidamente instruir nossos filhos assim: meu amigo, minha amiga, olha aqui, a realidade é essa, aqui está Deus, Ele criou todas as coisas, Ele te ama, Ele deu Jesus para morrer em teu lugar, tu já creu nele, obedeça. Vamos citar aqui o nosso querido e amado pastor Osmo, né? Como é o alfabeto do crente? É diferente, não é A, B, C, D, é O, B, D, C, O, B, D, C, obedeça. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Esse é um ponto. Esse é aquele ponto lá, ponto 1 das nossas 4 palavras.
Qual é o ponto 1? Criação. Eu devo honrar a Deus porque eu fui criado por Ele. Os salvos devem honrar porque foram salvos. E os que irão gritar, clamar, adorar com muito fervor lá no inferno, também porque são criados. Você sabe da história do homem rico lá no inferno, né? E lá no inferno, estando em tormento, clamou: Pai Abraão. Abraão, olha a figura de Deus. Lá no inferno vai estar cheio de gente glorificando a Deus como você nunca, nem eu, o glorificamos aqui na terra. Pode ter certeza disso. Então, a palavra de Deus é para tudo. Está escrito aqui: digno és, Senhor, de receber toda a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Alguém me pergunta: pastor, por que o senhor está em guerra? Qual é o crente que não está em guerra? Conhece algum crente que não está em guerra, né? Sabe qual é o crente que não está em guerra? Aquele crente que desertou. A lei brasileira diz o que para os desertores em época de guerra? Pena de morte. É para ser fuzilado. Desertou do exército brasileiro é para ser fuzilado. Agora, o crente que não está em guerra é porque ele desertou. Nós estamos em guerra contra o mundo. Nós estamos em guerra contra o sistema de educação. Sim, eu estou em guerra contra o sistema de educação. Pastor, o senhor não quer que seus filhos... Claro que eu quero que eles estudem. Agora eu quero que eles aprendam a pensar com a cabeça deles dentro da visão de Deus. Criação, queda, regeneração e glorificação. Eu não posso querer que uma pedagogia positivista toque a mente do meu filho e diga que ele é bom e que nas condições perfeitas ele vai ser perfeito. Isso é mentira do diabo. Quem é o pai da mentira? Satanás. Eu não quero que meu filho seja uma marionete no academicismo brasileiro, onde ele vai ter de repetir as ideias fabianas, Foucaultianas, marxistas, onde ele vai ser treinado para ser um bobão, para ser um banana, para ser, uma linguagem que a gente usava lá na Bela Vista, para ser um babaca arrotando academicismo. Eu não quero, certo? Tem de saber comer como quem come peixe, joga as espinhas, joga as coisas do diabo para lá. Porque esse sistema idiota, ele diz que o feijão foi domesticado. Eu sei que o feijão foi descascado, cozinhado e eu comi. Certo? Então, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Os inimigos de Deus, eles foram criados por Deus. Os Foucaultas, os marxistas, os fabianos, os progressistas, os globalistas, os academicistas, essa turma toda foi tudo criado por Deus, mas Deus não existe. Bom, coma corda. Bom é arrependam-se e creiam em Jesus enquanto é tempo. E os crentes, eduque seu filho. Pega esse texto aqui, faça seu filho decorar. Digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém?
Na próxima semana, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, como diria o Matuto, nós vamos para o ponto 4, que é a natureza dos filhos. Aí o cancão vai piar, o couro vai piar, a catingueira vai dar nas canelas, certo? Porque nós vamos mostrar quem é o homem. Nós vamos dar um toque na antropologia do meu filho, da minha filha, do seu filho, da sua filha. Nós vamos ver a natureza dessas coisas lindas que Deus nos deu e que nós devemos criá-los contra essa natureza deles, para que eles recebam Cristo como o único e todo suficiente e Salvador. Que Deus abençoe a todos e que estejamos firmes, constantes e abundantes em sua obra para a honra e glória de Deus. Amém?